Olá pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês, né? Dependendo da hora do dia em que vocês estão assistindo esse vídeo, né? Mais uma videoaula, né? Para que vocês tenham aí disponível em casa, né? E possam rever, né? Sempre que necessário, né? As nossas aulas teóricas do curso de Meteorologia Básica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? O tema da aula de hoje, né, é umidade do ar, né? A umidade do ar que é um elemento extremamente importante, né, para todos os processos, né, que ocorrem na atmosfera, uma vez, né, que a gente viu nas aulas anteriores, né, que a água ela tem um grande calor específico, um grande calor latente, né, contribui significativamente, né, para o transporte de calor, né, e também determina muitas das propriedades da atmosfera, né, de acordo com as características de umidade de um local, né? Então, o tema é bastante importante, bastante relevante, né, e merece a atenção de vocês. Isso, né, porque uma molécula, né, de vapor de água que está na atmosfera, né, ela vai interagir tanto com a radiação solar, né, a radiação de onda curta, né, quanto a radiação terrestre, né, a radiação de ondas longas. Então, isso faz com que o vapor de água determine, né, em grande parte as propriedades da atmosfera. Tá joia? Então vamos lá para a aula de hoje. Então a água na atmosfera ela pode ser encontrada basicamente nas três formas da matéria: líquido, sólido e gasoso, né? Então é um único elemento aí que pode ser encontrado nas três fases, né, da matéria, né, na atmosfera. Líquido, quando a gente olha para uma nuvem, né, e vê a nuvem, né, a gente está vendo água líquida, né, pequenas gotículas de água que a gente chama de elementos de nuvem, né, é uma água que ainda não venceu, né, a força de flutuação ali, né, de suspensão ainda é maior do que a gravidade, por isso que ela fica suspensa, né. Em estado sólido seriam, né, pequenas partículas de gelo, né, principalmente, né, em regiões mais altas na atmosfera, onde as temperaturas são bem menores, né, o vapor de água acaba, né, sofrendo processos ali de solidificação, né, ou a água líquida, né, processo de solidificação, né, formando pequenas partículas de gelo, né. A gente vai ver na aula, né, seguinte, na aula de precipitação, que essas partículas de gelo eventualmente podem chegar à superfície, né. E ainda em estado gasoso, né, que seria o vapor de água propriamente dito, né, a água em estado de vapor, né. Então, em função dessas propriedades físico-químicas, né, da água, né, ela é fundamental, né, em diversos processos, como por exemplo a absorção em diversos comprimentos de onda da radiação terrestre e da radiação solar, né? Então, a água ela é bastante importante, né, nesse processo aqui, né, de absorção e também de transporte de calor na atmosfera, né? Vamos voltar aqui um pouquinho para que vocês possam ver, né? Toda vez que a gente está falando, né, de condensação, existe liberação de calor, né? Toda vez que a água se condensa, né, ela passa do estado de vapor para o estado líquido, né, ocorre liberação de calor, né? E toda vez que ocorre evaporação, né, ocorre consumo de calor, né? Então a água precisa, né, absorver calor, né, para que ela passe do estado líquido para o estado gasoso, né? Então essas transformações aí elas são fundamentais, né, para o transporte e distribuição de calor na atmosfera, que ocorre, né, naqueles movimentos que a gente já viu, né, de convecção, né, que são movimentos de massas, né, com diferentes características, principalmente vinculado à densidade, né? Uma parcela de ar, né, mais quente, por exemplo, né, ela tende a se expandir, fica menos densa, sobe, dando lugar a uma parcela de ar mais frio, né, mais densa, né? Então esse processo, né, de trocas, né, de massas é bastante efetivo. E já a advecção, né, já tem relação com o transporte lateral de calor, né, que também é bastante importante aí nesses processos de condução de transporte e distribuição de calor na atmosfera, né, que tem relação com
a quantidade de umidade no ar. Então, pessoal, um outro detalhe, né, é que a quantidade de vapor de água vai interferir notoriamente, né, na reflexão da radiação solar, né? Então, a gente sabe que o Sol, né, ele emite em vários comprimentos de ondas, né, que vão lá desde os raios-x, ondas de rádio, né, a região do visível, o infravermelho, e dentro desse espectro eletromagnético do Sol, né, a proporção com que o Sol emite em cada comprimento de onda tem relação com a temperatura do Sol. Então, o Sol ele tem uma temperatura, né, superior a 5.700 Kelvin, né, 5.770 Kelvin aproximadamente. Então, ele emite, né, cerca de 44%, né, no espectro visível, uma parcela menor, né, em torno de 7% aí no ultravioleta e em torno, né, de 37% na região, né, do infravermelho, né? E a molécula de água ela vai absorver grande parte dessa radiação, né, no infravermelho, né? Então por isso que é bastante importante aí essa questão do vapor de água na atmosfera, né, para absorção e também pela reflexão, né, dessa radiação pelas nuvens, né? Isso vai contribuir para uma série de processos, né, como por exemplo condensação, né, formação de orvalho, né, isso tem uma importância agronômica muito grande, né, porque essa formação aqui de orvalho, né, ela pode influenciar em diversos processos biológicos, né, é importante em plantas, né, de clima árido, né, constitui uma parte da água absorvida que a planta usa, né, para absorção em plantas de clima árido, e também tem relação muito próxima com a ocorrência de pragas, né, e principalmente fungos, né, em regiões com temperatura, né, mais elevada e que ocorre formação de orvalho, né, isso favorece a ocorrência de fungos e pragas, né. Outra questão importante, né, é a evaporação, né, e evapotranspiração, né. Então, esses processos aqui, eles consomem energia, né? Então isso aí contribui para a distribuição de energia no sistema, né? E são bastante efetivos, obviamente, no ciclo hidrológico, né? Então, a relação evaporação e evapotranspiração com a água, né, com a precipitação, tem uma relação muito grande aí com trabalhos ambientais, né, em diversas questões, por exemplo, como desertificação, né, os processos de energia envolvidos de calor latente sensível, né, na região. Então isso tudo tem uma importância muito grande no ciclo hidrológico. Quando a gente fala, né, em umidade, né, umidade é o termo que a gente utiliza, né, para referir a quantidade de vapor de água na atmosfera, né? E essa quantidade de vapor de água, né, na atmosfera, ela varia aí entre 0 e 4%, né, sendo 0 nas regiões desérticas, né, e também nos polos, né, e sendo 4% nas regiões quentes e úmidas, né? Então, o máximo que a gente teria de vapor de água aí na atmosfera seria em torno de 4%, né? E a gente determina aí que quando o ar, né, está em torno de 4%, né, o ar estaria saturado. Entre 0 e 4 o ar é considerado úmido, né, e 0% de umidade o ar é considerado seco, né? Então, só para vocês lembrarem um pouquinho lá da aula de temperatura, né, quando a gente fala que a temperatura do ar varia, né, de acordo com a altitude, né, a gente viu que o gradiente com que essa temperatura varia, né, em relação à altitude, depende da condição, né, de umidade do ar, né, se o ar está seco ou se o ar está saturado, né? Então a gente falou disso, né, só para relembrar aí, né, da aula de temperatura, né, uma aplicação aí, né, quando o ar está seco ou quando o ar está saturado ou quando o ar está úmido, né? Então essa relação da variação da temperatura em relação à altitude varia, né, de acordo com a condição do ar, né? Então aqui a gente tem esse padrão aqui e a gente tem alguns índices que a gente usa para medir, né, a umidade na atmosfera.
Então, um ar seco, né, nessas condições de atmosfera, ele não contém nenhuma molécula de vapor de água, né, sendo observado apenas os demais gases, né, que compõem, né, a atmosfera. Seriam basicamente os elementos aí fixos, né, o nitrogênio, né, mais de cerca de 78%, o oxigênio, gases nobres, CO2, entre outros. Né? Então, a gente não teria nenhuma molécula de água, né, no sistema. Né? Já quando o ar está saturado, né, indica um equilíbrio aí na taxa em que as moléculas de água, né, passam do estado líquido para o vapor e o inverso também, do vapor para o estado líquido. Né? Então, se a gente imaginar cada uma dessas moléculas aqui, ó, vocês estão vendo, né, em caso de um ar saturado, né, se uma dessas moléculas aqui de vapor de água, né, se transformar, né, passar do estado de vapor para o estado líquido, uma molécula aqui do estado líquido passa para o estado de vapor. Então existe esse equilíbrio constante aqui quando o ar está saturado. Né? Obviamente aqui a gente está delimitando, né, uma parcela de ar aqui para falar que ela está saturada. Né? E na natureza o processo é bem dinâmico. Né? Qualquer rompimento nesse equilíbrio aqui, né, por exemplo, né, se a gente abrir esse sistema aqui, né, que está fechado aqui, se a gente abrir esse sistema aqui, obviamente haverá trocas, né, de energias, né, e esse sistema, né, que estaria saturado, ele muda, né, ele é bem dinâmico. Né. Por outro lado, se a gente considerar, né, uma redução de temperatura aqui, por exemplo, né, em algum momento, né, essa parcela de ar passa a não conter mais, né, essa quantidade de vapor de água e ocorre uma condensação, né, de forma mais efetiva do que a evaporação. Né? Então, rompe também esse equilíbrio, né? E é o que ocorre na natureza quando uma parcela de ar, né, ela se esfria. Né? Normalmente ocorre isso de madrugada, né? A parcela de ar vai se esfriando, né? Ela vai perdendo a capacidade de conter o vapor de água e acaba havendo a condensação desse vapor de água, normalmente, né, em superfícies, né, que é o caso da formação de orvalho, por exemplo, né, que a gente viu no slide anterior. E essa taxa, né, de transferência, né, de vapor de água, né, entre a superfície, né, e o ar depende da temperatura do sistema. Né, e essa temperatura também vai determinar a capacidade máxima, né, de que o ar pode conter o vapor de água. Né, como eu disse no exemplo anterior, né, se a temperatura diminuir um pouquinho, né, esse ar vai perdendo a capacidade de conter o vapor de água, né, e assim a sua saturação pelo vapor de água ela vai ocorrendo de maneira progressiva. Né, e essa relação ela não é exatamente linear, né, ela é basicamente exponencial. Né, então ela tem esse comportamento exponencial aqui. Né. Então nesse eixo X aqui que eu estou circulando com o mouse aqui, ó, a gente tem a pressão de vapor de água, né, que seria a pressão, né, exercida pelo vapor de água na atmosfera. A gente vai falar um pouquinho disso para deixar mais claro nos slides posteriores. E aqui no eixo X eu tenho a temperatura. Né. Então quanto mais eu aumento a minha temperatura, né, aqui estou subindo aqui no eixo X, ó, quanto mais eu aumento a temperatura, maior, né, é a pressão de vapor de água. Né. E essa variação é exponencial. Então o que significa isso aqui? Se eu aumento a minha temperatura, eu aumento, né, a capacidade, se eu considerar todas as outras variáveis, né, constantes, né, eu aumento a capacidade da minha parcela de ar em conter o vapor de água. Né? Eu só estou diminuindo, né, essa temperatura. O que vai acontecendo? A pressão de saturação, a pressão do vapor de água vai diminuindo, né, a minha parcela de ar vai perdendo a capacidade de conter o vapor de água. Né? Então a gente tem aí, né, um ponto, né, de saturação. Né? A gente tem aqui, né, alguns padrões, né, que o ar quente, né, ocorre a 40 graus Celsius, né, 51 gramas, né, de água por metro cúbico de ar. Né? E o ar frio, né, a 0 graus, 5 gramas de água por metro cúbico. Né? Então é um padrão aí observado, né, só para exemplificar esse processo aqui, né, em que ocorre, né, a variação do vapor de água
em relação à temperatura do ar, beleza? Então, o ar, né, o ar quente, né, quanto maior a temperatura, ele tem a capacidade de conter, né, uma maior quantidade de vapor de água, e o ar mais frio, uma menor capacidade de conter o vapor de água. Então, em termos de aplicação, né, desses conceitos, né, a gente tem uma série de aplicações bastante relevantes, né, devido à importância, né, dessa variável meteorológica aí, né? Entre elas, consumo de água pelas plantas, né? Então a gente pode avaliar o consumo de água pelas plantas relacionado, né, não só a temperatura, né, como muitas vezes, né, a gente tem essa percepção, né, mas também em relação à umidade do ar, né? Então, quanto menor a umidade do ar, né, maior é a demanda evaporativa do ar, né? Então, o ar tem essa capacidade, a superfície, né, aumenta a capacidade de evapotranspirar, né? Aumenta a quantidade de vapor, de água, né, que passa do estado líquido para o vapor, né, seja por um processo físico de evaporação ou um processo biológico de transpiração das plantas, né? Então, esse consumo de água pelas plantas, né, ele tem uma relação muito íntima com a umidade do ar, né, e isso vai influenciar em diversos processos na agricultura, como por exemplo a irrigação, né, que é, né, a atividade que mais consome água no Brasil, mais do que atividades domésticas, mais que atividades industriais. Então, por isso, né, é bastante importante, né, essa questão da otimização da irrigação, e só se faz isso, né, só se otimiza a irrigação se a gente souber, né, o consumo de água pelas plantas para a gente repor essa água de maneira eficiente, né? Condicionante, né, de pragas e doenças vegetais e animais, né? Existe uma relação muito íntima também entre os organismos, né, que causam pragas e doenças, tanto em animais como em vegetais, com a umidade relativa do ar. Então, em abrigos, né, zootécnicos, em viveiros de plantas, né, o controle da umidade do ar, né, é bastante efetivo, também da temperatura, né, normalmente, né, a umidade do ar e a temperatura são observadas de forma conjunta, né, e a temperatura e a umidade, né, são fatores preponderantes, né, para o condicionamento de pragas e doenças animais, né? Então, aquela percepção de que a gente tem maior quantidade de pragas, né, seja em animais e vegetais, quando o ambiente está mais quente e úmido, ela é bem verdadeira, né, bem propícia para ataque de bactérias e principalmente fungos, né. O conforto térmico animal, né, em abrigos, né, que tem animais, também é bastante importante, né, a informação de umidade do ar, né. Em muitos abrigos, né, quando a temperatura, né, vai aumentando, né, o índice de conforto térmico vai chegando dentro de determinados limites, né, principalmente superiores, né, em muitos abrigos, né, a liberação, né, de uma quantidade de água, né, uma água através de aspersores, né, é colocada nesses sistemas, né, acho que aqui está exemplificando isso, né. Então, esses aspersores colocam água aqui para melhorar a condição, né, do conforto animal, né, para que a temperatura do ar, né, a demanda evaporativa do ar não exija muito de transpiração dos animais, para que eles mantenham o metabolismo, né, no nível adequado à produção, né. Qualidade de produtos agrícolas, né, armazenados pós-colheita, principalmente açúcar e grãos, né, ela é bastante importante, né, porque os grãos eles também sofrem, né, com um ataque de pragas e doenças, aí, o próprio mofo, né, e o açúcar também, né. Então isso é bastante importante aí na qualidade e armazenamento dos produtos agrícolas. Também incêndios florestais, né, que é um tema bastante relevante, né, tem sido bastante relevante nos últimos tempos, né, uma vez que esses índices de incêndios florestais, de riscos de incêndios florestais, levam em consideração, né, mais uma vez a temperatura do ar, principalmente, e a umidade do ar, né, principalmente os dois elementos, umidade e temperatura. Alguns índices levam em consideração
somente a temperatura, outros somente a umidade do ar, né, para detectar aí o risco de incêndio florestal, né? Aqui no Brasil, os incêndios florestais, né, basicamente são feitos, não, são causas antropogênicas, né? A gente tem uma quantidade muito pequena de incêndios, né, florestais de causas naturais, né, por raios, por exemplo, né? Mas isso é bastante relevante, né? Esse risco de incêndio, né, índices que relacionam o incêndio, são bastante relevantes exatamente para a gente tentar evitar, né, com que de repente incêndios criminosos, né, tomem proporções devastadoras, né, como que a gente viu no ano de 2020, né, no início do ano de 2020, né, e a gente vê, né, na verdade, durante praticamente todo o período chuvoso, período de seca, né, aqui no Brasil, né? A gente tem uma estação de seca definida, né, na maior parte do país, né, e isso é determinante aqui na ocorrência de incêndios florestais, né, e obviamente, né, se a gente tem menos chuva, a gente tem menos água no sistema, menor umidade relativa do ar, a gente vai ver isso aí também, essa escala anual da umidade do ar. Então, pessoal, como que a gente consegue saber a quantidade, né, de vapor de água que a gente tem na atmosfera, né? Então, para a gente saber isso, a gente basicamente aplica a lei de Dalton, né, que é a lei das pressões parciais, né? Então, essa lei, ela diz o seguinte, né? Basicamente, ela diz o seguinte: a pressão atmosférica, ela pode ser decomposta, né, em pressões parciais de cada um dos elementos que compõem a atmosfera, né? Então, se eu tenho, por exemplo, o nitrogênio, né, eu tenho o oxigênio, eu tenho CO2, né, e eu tenho vapor de água, né? Vamos resumir aí a atmosfera nesses elementos aí, né, só para exemplificar. A pressão atmosférica nada mais é do que a soma, né, da pressão do nitrogênio, do oxigênio, do CO2 e do vapor de água, né? Então, se eu considero, né, essa lei de Dalton aqui, eu posso isolar a pressão que o vapor de água exerce, né, sobre a gente, né, e isolar aqui a parte seca, né, a componente seca do ar, né? Então, eu teria basicamente que a pressão atmosférica é a pressão de todos os elementos que compõem a atmosfera, né? Nitrogênio, oxigênio, CO2, né? Hélio e assim por diante, ozônio, né? E vapor de água, e eu somo todo o componente seco, né, da atmosfera, nitrogênio, oxigênio, CO2, né? E tem a pressão do ar seco mais a pressão do vapor de água, que seria, né, a pressão do ar úmido, né, vamos dizer assim, né? Então, a pressão atmosférica eu consigo calcular dessa forma, fracionando, né, a pressão da atmosfera, né? Como eu tenho aqui, né, que cada gás